O Serviço Secreto Americano é uma organização envolta em suspense, sempre rodeada de grandes figuras e formatada sob regras únicas e desconhecidas. Fora desse círculo, não há aquele que não se sinta curioso sobre os bastidores das atividades e de alguns escândalos que envolveram essa agência. Vamos então especular algumas curiosidades do Serviço Secreto norte-americano. Mas antes, lembrando que está rolando um sorteio de um iPhone XR aqui no canal. Para participar, basta ser inscrito, deixar o like e comentar seu @ do Instagram. Sorteio será feito quando batermos 9 milhões. Bora pro vídeo! Traidores do Serviço Secreto? Nunca. Já escândalos? Dizem por aí que enquanto órgãos como NSA, CIA e FBI colecionam episódios onde infiltrados estrangeiros estragaram os planos, o Serviço Secreto conta com um registro limpo de funcionários. Bom, pode até ser que com a tecnologia de última geração e com profissionais qualificados, eles tenham conseguido impedir invasões, mas já com escândalos envolvendo seus funcionários, eles não foram tão eficazes. Entre os 3.200 funcionários que investigam crimes financeiros, os 1.300 que monitoram os espaços onde o líder vai percorrer e os mais de 2.000 funcionários administrativos e técnicos especializados, 11 agentes se envolveram em um escândalo regado a bebidas e prostitutas em um hotel no balneário colombiano, onde o presidente Barack Obama participava de um evento no ano de 2012. Depois de uma investigação que envolveu até mesmo o uso de detectores de metal, um funcionário de supervisão se aposentou, outro foi demitido e um terceiro renunciou ao cargo. Os regulamentos de conduta dos agentes também foram revistos por conta desta ocasião. Em 2015, 2 agentes sofreram um acidente de trânsito depois de beber $15 mil de uísque, vodka, cervejas e vinhos em um período de 15 horas e acharem que ainda estavam bons para ir trabalhar. Eles colidiram o veículo oficial em uma barreira na Casa Branca, provando que não eram espertos o suficiente para estarem empregados ali. Sendo a sombra do presidente, como o Serviço Secreto faz para não ser um chato? Onde o presidente estiver, eles estarão. Uma das principais recomendações para os agentes é nunca deixar o chefe do estado sem supervisão, mesmo no Salão Oval, na segurança da Casa Branca. Se o presidente quiser ficar sozinho, sua movimentação estará sendo monitorada por sensores implantados no local. Não existe prática de hobbies desacompanhado, especialmente quando o chefe estiver com sua família. Na conduta médica ou no jogo de golfe, é só olhar ao redor para achar um agente. Então, obviamente, algumas regras de vestimenta e etiqueta devem ser seguidas. Por exemplo, se o presidente estiver de roupa esportiva, provavelmente os agentes também estarão. Nem sempre eles poderão ser identificados pelo terno preto e óculos escuros que, aliás, só exercem a função de proteger do sol. Os agentes nunca se referem aos presidentes pelos seus nomes verdadeiros. Cada família recebe um nome fictício, que se estende aos outros membros. Na família de Obama, por exemplo, havia Renegade para o presidente, renascentista para a esposa, Radiance e Rosenberg para as filhas. A sede é em Hogwarts. O endereço da sede do Serviço Secreto na pesquisa do Google só aparece o nome da capital Washington, D.C. e nenhuma outra informação é fornecida, como nome de rua ou de edifício. Claro que, sendo uma organização de segurança, a descrição de sua sede tem que ser absoluta, a fim de evitar ataques constantes. O prédio existe e provavelmente um americano que mora na capital dos Estados Unidos deve saber indicar onde fica. O que sabemos é que ele tem 9 andares, nenhuma inscrição na sua fachada que sugira se tratar dessa agência e que nem mesmo o lixo produzido é jogado fora na rua. Provavelmente sua entrada não é parecida com a do filme MIB e seu elevador subterrâneo. Nunca se sabe, né? A grande frequência, Mount Weather. Existe uma montanha chamada de Mount Weather, onde foi construído um bunker e uma estrutura militar, sendo o local que, mediante necessidade, irão se esconder os representantes do governo. É um centro de operações que fica no estado da Virgínia. O Mount Weather é formado por um pico de 534 metros de altura e foi transformado em um bunker gigante para o presidente e seus conselheiros se esconderem em caso de ataque nuclear. É uma das mais vantajosas instalações governamentais por estar próximo a Washington, cerca de 64 quilômetros. O bunker subterrâneo inclui, segundo especulações, hospital, crematório, refeitórios, áreas de recreação, dormitórios, reservatórios de água potável e de resfriamento, usina de energia e sistema de transmissão de emergência. Mas, de fato, o que sabemos é que o local possui um sistema de rádio de alta frequência que conecta a maioria das agências federais de segurança pública e militares dos Estados Unidos com a maioria dos estados. De lá, o presidente pode acessar o sistema de alerta de emergência sem
problemas. Curso de formação, fases e treinamento estilo Rambo. Para ser um agente do serviço secreto e trabalhar em campo, o aspirante deve mostrar seu valor. Existem 3 fases obrigatórias que iniciam no trabalho administrativo no escritório pelo período de 3 anos. Em seguida, é oferecido tarefas mais desafiadoras na segunda fase, que dura de 4 a 7 anos. Depois de conseguir passar por esses anos, sem ter nada que o desabone, é oferecida a promoção para uma posição superior, ou no caso dos que cometerem alguns erros, é oferecido retorno ao escritório. O treinamento de campo é realizado como uma simulação de alguma situação que vai ou pode acontecer. A cada 8 semanas, os agentes são obrigados a fazer um curso de desenvolvimento de habilidades, no qual eles são incentivados até mesmo a se colocarem frente a balas ou colocados a sobreviver em condições extremas. O que mais se parece com um curso de formação de Rambos, não é verdade? Todos os agentes são treinados para serem aptos a situações de emergência, com prestação de primeiros socorros e, como se não bastassem, carregam consigo uma bolsa de sangue compatível com a do presidente para o caso de terem que efetuar uma transfusão de emergência. Erros não serão admitidos. Como a principal função do serviço secreto é a de proteger vidas, obviamente, errar é sempre um ato que frequentemente pode levar à morte de várias pessoas. Recentemente, o diretor da organização, Randolph Tex Alice, anunciou sua saída e o então presidente Trump escolheu James Murray para o substituir. Depois de 40 anos no cargo, o que restaram foram especulações sobre o motivo da saída repentina, apontado para um incidente no clube de golfe de Trump, lugar usado para descanso da família presidencial, no qual uma mulher desconhecida passou pela segurança com passaportes chineses e dispositivos eletrônicos, incluindo um cartão de memória com software malicioso. Anteriormente, em 2011, 7 tiros foram direcionados à Casa Branca e ninguém viu. Aliás, uma empregada da casa, durante sua faxina habitual, descobriu uma janela quebrada e pedaços de tijolos e cimento e relatou ao serviço secreto que, acreditem ou não, a dispensou. Ela se reportou então ao FBI, que apurou a situação e descobriu que, de fato, havia acontecido um atentado. Oscar Ortega Hernández, um norte-americano de 23 anos, foi acusado de tentativa de assassinato contra o presidente Obama e admitiu que o ataque foi um ato terrorista, sendo condenado a 25 anos de prisão. Garantia de uma imagem forte. O serviço secreto como cadeira de rodas de Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, nova-iorquino, nascido em 1882, foi acometido pela poliomielite aos 39 anos e, alguns anos depois, foi eleito presidente dos Estados Unidos. Nessa época, o desemprego era gigantesco, havia falência por todas as partes e Roosevelt apresentou um plano chamado New Deal, que serviria para a recuperação do país, mas que não agradava alguns empresários e banqueiros. Visto que o chefe de nação estava sempre em meio a descontentamentos e revoltas, sua imagem não poderia na época estar vinculada à deficiência ou a qualquer indício de fraqueza. Por isso, Roosevelt escondeu do público sua doença durante praticamente toda a sua vida. Ele caminhava com a ajuda de um guarda-costas do serviço secreto, o que demonstrava uma deficiência bem menor do que a verdadeira. O serviço secreto também fez com que a imprensa colaborasse. Prova disso, as raras fotografias existentes desse presidente em sua cadeira de rodas. Mas verdade seja dita, Roosevelt, com o apoio do serviço secreto, conduziu o país à vitória na Segunda Guerra Mundial e durante todo o período conhecido como Depressão, diretamente da sua cadeira de rodas. E Al Capone, vê se te orienta. Diz o ditado, os fins justificam os meios, não é? No dia do famoso ataque a Pearl Harbor, o serviço secreto precisava urgentemente transportar o presidente Roosevelt até o local onde ele faria o discurso da infâmia. Como o Cadillac V8 modelo 1928 de Al Capone, por conveniência blindado, havia sido confiscado pelo Departamento do Tesouro, o agente Mike Haley resolveu pedir o carro forte emprestado. Afinal, nessa época, o governo não tinha recursos suficientes para adquirir um modelo nem próximo deste, com seu motor V8 e seus 90 cavalos de potência. O carro do gangster tinha placas de proteção por trás das portas e uma armadura sobre a carroceria, vidros com mais de 1 polegada de espessura e a prova de balas. E claro, como sendo obra de um dos maiores criminosos de todos os tempos, não poderia faltar um receptor de rádio integrado às transmissões policiais. Esse carro foi utilizado até 1942 pela Casa Branca, quando a Ford construiu o primeiro carro blindado para um chefe de estado americano, que na época era alugado pelo governo por $500. Mãos ao alto, ou melhor, ao alvo.
Já reparou que toda foto que aparecem os agentes do serviço secreto, as mãos deles estão próximas às suas cinturas? Essa posição é a mais recomendada, desde os tempos dos duelos do faroeste até na modernidade, onde um ataque pode vir de qualquer lugar e a agilidade faz toda a diferença de vida ou morte. E ninguém quer perder o seu objeto de trabalho, ou pior, morrer em um acidente de trabalho como esses. Dessa forma, as mãos próximas à cintura auxiliam na reação a algum atentado de forma mais rápida e eficaz. Aliás, apesar de haver um mito sobre um juramento de morte dos agentes, isso não ocorre na vida real. O único agente que se sacrificou para defender um presidente foi Leslie Caulfield e se colocou na frente do tiroteio de forma voluntária. E aí, você aceitaria um trabalho desses? Segundo informações do site Glassdoor, você pode chegar a ganhar mais de $120 mil por ano. Deixa seu like, se inscreva e ative o sininho. Até a próxima!